Hoje eu quero falar de ósculo santo. Ósculo santo, as pessoas dizem dentro da congregação que é uma doutrina bíblica e que a igreja verdadeira de Cristo saúda assim. E as que não saúdam não são de Cristo. E que os irmãos, os santos de Deus, segundo a Bíblia, eles se saúdam com o ósculo santo. Bom, da onde nós temos? Nós temos 4 textos no Novo Testamento que defendem o uso do ósculo santo. Agora, sabe qual é o grande problema do meio religioso? É a defesa exacerbada ou a defesa unicamente pautada no conceito litúrgico e não identificando o princípio e tampouco vivendo o princípio. Porque para cada coisa dessa, tem um princípio que fundamenta. Em nenhum momento eu vou dizer que é proibido ou que é errado eu saudar um irmão com ósculo santo. Não é esse o ponto. Não é o que eu faço. Porque o evangelho não é sobre proibição e permissão. Isso é a lei. Não é sobre o que é proibido e permitido. Toda vez que nós percorremos, transitamos os ideais que são permitidos e proibidos, nós voltamos ao ideal de lei, ou legalismo, por assim dizer. Porque quando eu falo lei, as pessoas atribuem isso à lei mosaica judaica. Não, o conceito de lei é legalidade, legalismo. Que o legalismo pode-se dizer que é o pai ou a mãe do moralismo. Okay? Uma coisa vai nascer da outra e se complementam. São distintas, mas se complementam. Os versículos bíblicos eu gostaria de trazer para vocês aqui os 4, né? 1 Tessalonicenses 5, 26 diz o seguinte: saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Parece então uma afirmação. Eu vou dizer para você que não, mas parece. Edu, você está fazendo malabares. Segura até o final do vídeo. Se você quer fazer um comentário aqui abaixo, pelo menos se permita assistir o vídeo inteiro para ver a conclusão da linha de raciocínio que eu vou trazer aqui, ok? Vamos lá, 2 Coríntios 13, do 11 ao 13, diz o seguinte: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Eu vou colocar essa imagenzinha aqui no canto e largar aqui para vocês verem. Com ósculo santo, depois, no 2 Coríntios aqui, depois do ponto, todos os santos vos saúdam. É Paulo entregando uma saudação e não criando uma ordenança. Mas vamos entender o que significa esse beijo, por que é que esse beijo existe. Romanos 16, 16, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ponto de novo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Aqui está dando a entender, parece, né, superficialmente, uma interpretação irresponsável. Vai dizer, olha, as igrejas de Cristo têm que saudar com ósculo santo, senão não é igreja de Cristo. Aqui, não. Está em Romanos 16, 16. Negativo, querido. Negativo, isso é final de carta. E Paulo está entregando saudações aos de Roma. Na verdade, ele entrega através do próprio autor do livro, tá? Que não é Paulo. Eu vou mostrar para vocês quem é o autor do livro aqui durante o vídeo. Você quer saber quem é o autor do livro de Romanos? Fica comigo até o final. E também 1 Pedro. Agora 1 Pedro ele traz um conceito mais refinado, já apontando na direção do princípio. O princípio que sustenta a ideia de ósculo santo. Olha lá, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Epa, ósculo de amor. Não se trata de um beijo. Ou seja, quando nós retiramos o princípio, ele se torna apenas um penduricário litúrgico. Assim como a oração, que você dobra os joelhos, mas não dobra o coração, é apenas uma formalidade humana. É mera formalidade. Olha lá, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, paz seja com todos, vós que estáis em Cristo. Agora eu quero trazer para vocês o conceito de por que é um grande problema. Quando eu excluo o princípio, eu anulo também o valor desse comportamento. E o que Paulo fala sobre coisas que têm esse comportamento externo, estético, essa habitualidade do meio congregacional, ele ataca isso direto lá em Colossenses 2, quando ele disse do versículo 21, 22 e 23, dizendo o seguinte, olha, eu vou ler. Não toques, não proves, não manuseis, coloca um ponto de interrogação. No 23, no 22, as quais coisas todas perecem pelos usos, né? Segundo os preceitos e doutrina dos homens. Ou seja, as coisas que são sem princípios, elas perecem pelo uso. Porque o que sustenta as coisas são os princípios, porque o princípio da coisa é a base, que seria o princípio do ósculo santo. Pedro já cita, e eu quero fortalecer esse conceito para você entender. Vamos lá. E aí no 23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Está falando esse comportamento externo, ele tem alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, né? Aparenta a humildade, tá vendo? Ele constrói toda essa argumentação em cima da alguma aparência de, né? Aí sabedoria, devoção, humildade, aparência, ou seja, pseudo-sabedoria, pseudo-devoção e pseudo-humildade. Vírgula, em disciplina do corpo, ou seja, disciplina do corpo é a única coisa que a graça não propõe. Porque é exatamente o contrário, o legalismo mais moralismo, ele, enfim, propõe disciplina corporal, comportamental. Então estou enquadrado em um comportamento, aquilo não sou eu. Então o legalismo e moralismo que defende essa questão litúrgica, desse comportamento estético e entre irmãos da mesma instituição, que parece que aquilo é santidade,
Ele tem, na verdade, apenas a aparência para gerar uma disciplina no corpo. O que é disciplina no corpo? É fazer exatamente aquilo que você não quer. Disciplina, por exemplo, a pessoa precisa levantar cedo para correr, um atleta. É 5 horas da manhã, tá? Menos 5 graus, menos 10 graus. Ele vai correr, porque é disciplinado, tá certo? Então ele faz o que ele não quer, forçando, uma situação forçosa, gerando uma fricção límbica para movimentar ali o núcleo accumbens do cérebro, é onde você fortalece aquele comportamento. A habitualidade daquele comportamento vai se tornando cada vez mais ou menos difícil, mais fácil, menos difícil ali. Aqui voltando para o versículo 23, olha como ele termina, que isso tem disciplina do corpo, tem aparência de sabedoria, devoção, voluntária e humildade, disciplina de novo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Como é que satisfaz a carne essa questão? Quando eu saúdo alguém com ósculo santo, e o conceito é eu fazendo isso, eu pertenço à igreja de Cristo, porque eu li o que está escrito lá em Tessalonicenses 1, 5, 26, que eu li lá o que está escrito em 2 Coríntios 13, do 11 ao 13, e o que eu li em Romanos 16, 16. Então gera uma conclusão para a satisfação da minha carne de que eu estou inserido no contexto verdadeiro daquilo que é cristão. Só que eu não estou, nesse caso, as pessoas não estão respeitando o princípio. Então é apenas estética, é aparência. A gente volta aqui para Colossenses, onde tem sim, né, alguma aparência, tá vendo? Paulo atacando exatamente aquilo que Cristo atacava o tempo todo. Por que ele amaldiçoou a figueira? Por que ele criticou os fariseus, que eram, ele chamou de sepulcro caiados, que era branco por fora? A figueira, por quê? Porque aparentava ter fruto. E agora aqui Paulo volta no mesmo conceito, que Paulo e Cristo é o mesmo Espírito. Lógico que Paulo é humano e discípulo, Jesus é o próprio Deus encarnado no corpo de um homem, tá certo? No corpo humano, perdão. Ou seja, aqui é apenas aparência estética. O princípio não está sendo representado, nem defendido, nem tampouco vivido. Agora, qual é, então, em Romanos 16? Por que eu estou falando que aqui você vai olhar de uma outra forma? Vem comigo em Romanos 16, do versículo 22, 23 e 24. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, vírgula, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eutércio, falei pra você que você ia saber quem é que escreve a carta de Roma, né, de Romanos, é Tércio. Eutércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro, né, ele está na casa de Gaio, que é o mesmo que o apóstolo João vai dizer lá em terceira epístola, versículo 1, se não me engano, onde ele fala que ele deseja que Gaio seja próspero. Tem algumas versões que não citam o nome dele. Assim como é próspero, que você seja próspero e saudável, assim como é próspera a sua alma. É a mesma pessoa, esse Gaio, né, que era hospedeiro aqui de Tércio. Ou seja, olha que legal. De toda a igreja, então eu saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro, de toda a igreja saúda-vos Erasto, o procurador da cidade, e também irmão quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Por que eu estou lendo isso? Porque lá em cima, no Romanos 16, 16, ele está dizendo sobre a saudação. E aqui, do 21 ao 24, perdão, ele não diz sobre o ósculo santo. Por quê? Porque não existe um único formato de saudação. Ou seja, a saudação ela deixa de ser qualquer tipo de doutrina. Porque primeiro ela não obedece a um único formato. Doutrina, ela é um único formato. O que é doutrina é imutável, invariável e não é relativo. Não tem ajuste às condições, às circunstâncias. Tanto é que a congregação que defende como doutrina, durante a pandemia, não conseguiu utilizar-se desse recurso, dizer que era uma doutrina, porque estavam proibidos de saudar com o ósculo santo. Então você entrava dentro da igreja, quantas vezes eu entrei no culto? Tinha que entrar de máscara, sentar de forma distante, e não podia se saudar ou tampouco se cumprimentar. Ou seja, é uma doutrina, pseudo-doutrina, que não se sustenta dependendo da circunstância. Logo, não é doutrina, porque as doutrinas de Cristo, todas elas são a prova de qualquer circunstância. Você consegue se manter dentro da doutrina de Cristo em qualquer circunstância. Vide a vida dos apóstolos, que foram martirizados. Então eles não tinham circunstâncias que permitiam viver algo que é chamado de doutrina, como o ósculo santo, a periodicidade de uma santa ceia. Santa ceia nem é bíblica, é ceia do Senhor, mas todavia não tinha essa periodicidade para ser respeitada, mês, semana, ano, não dava. Ok? Outro ponto, e eu quero fazer um vídeo só sobre isso, é a questão de perder exatamente o princípio daquilo que é santa ceia, ou aquilo que é ceia, ok? Então aqui em Romanos 16, 16, você vê ele falando sobre isso. Olha, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Ele está entregando, olha, saudai-vos uns aos outros, e todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Agora, aqui, eu quero que você leia, tá? A tela, larguei aqui na tela, olha. Romanos 16, 16, leia aí, ó. É o terceiro versículo que você coloquei a listinha. Veja lá, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Ponto final. Ele está falando para os irmãos da igreja de Roma, olha, sauda vocês aí com o ósculo santo. Ponto final. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Ele estava transmitindo uma saudação das igrejas que ele circulava em suas viagens missionárias. Ele não está dizendo que todas as igrejas devem se saudar com o ósculo. Ele está dizendo que estava entregando uma saudação. Ele encerrou ali no ponto, olha. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Ponto final. A partir do ponto final, ele abre um outro parágrafo dizendo: todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Está entregando uma saudação e não criando uma doutrina. Ou seja, você veja a confusão que é feita. Agora vamos para Pedro 5,14, 1 Pedro 5,14. Aí sim existe um conceito a ser respeitado, que eu quero, um princípio a ser respeitado, que eu quero de verdade trazer com vocês lá em 2 Coríntios 13, que eu quero expandir o conceito que está escrito aqui. Vamos lá, olha bem aqui. No versículo 10,
em diante. Portanto, 2 Coríntios 13, versículo 10 em diante, para pegar sua Bíblia e dar uma lida para conferir. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para a edificação, e não para a destruição. Quanto aos mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor, olha isso aqui, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ponto final. Todos os santos vos saúdam, uma entrega de saudação. E aqui ele finaliza a saudação da carta, né? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Ou seja, aqui em nenhum momento está dizendo que a saudação é uma doutrina. Agora, vamos entender o conceito no final do vídeo? O conceito está em 1 Pedro, está aqui em 2 Coríntios 13. O princípio que ele defende é um coração carregado de regozijo, perfeição do Espírito Santo, com um coração consolado, olha lá o versículo 11. Sede um mesmo parecer, ou seja, vocês é de um mesmo entendimento, mesma compreensão, da mesma unidade, estão unidos, né, como família, como corpo e com a mesma palavra. O Deus de amor, ou seja, unidos pelo amor. Então agora o coração está cheio, transborde isso com um gesto de beijar o rosto do seu irmão. Ou seja, o ósculo santo da caridade, primeiro ele precisa de santidade e seguido de caridade, que é o amor fraternal. Agora, quando eu transformo isso numa obrigação litúrgica, numa questão doutrinária, eu faço uma ferida direto ao que é bíblico. Eu vou contra o que é bíblico, porque aí eu transformo o preceito sem o princípio. Ou seja, eu defendo o preceito e não o princípio. Então aí nós vamos beijar em nome de uma doutrina interna e exclusivista, mas não iremos amar, para que o beijo seja o transbordo daquilo que está dentro do coração do crente. Então o beijo, ele carrega o princípio, ele está envolto em um princípio de eu beijar o meu irmão porque eu amo-o profundamente, o Deus de amor, tá certo? Então envolto nesse conceito é o que Pedro defende, né? O ósculo de amor. Ou seja, se eu transformo apenas uma doutrina externa, é algo estético, habitual, é um preceito humano. Ele pode até ter aparência, como diz aqui Paulo em 2 Colossenses, até pode ter aparência de sabedoria em devoção voluntária e humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Ou seja, eu satisfazer o meu ego de achar que cumpro esse rito litúrgico, eu faço parte da igreja de Cristo e faço parte do corpo dos santos, sendo que o coração, de fato, não ama quem eu beijo. Ama o grupinho seleto e exclusivo meu. Do meio do exclusivismo tem os seus exclusivistas, né? São as pessoas que amam o seu grupinho, as suas panelinhas. E não conseguem amar o corpo todo porque não se fecham ali, né? Não tem a mesma comunhão em alguns aspectos, os mesmos prazeres e paladares e compreensões. Então tem ali as suas panelinhas, tem as suas facções, é o que o diabo faz. Ele divide para conquistar. Então o beijo do ósculo santo, ele não é uma doutrina no beijo, mas ele é um transbordo do amor, se haver amor. Caso não haja amor, o beijo não deveria acontecer. É a mesma coisa de você dobrar o joelho e não dobrar o coração. É a mesma coisa você dizer para o teu irmão a paz de Deus, mas você não emite, você não é o órgão emissor de paz. Entende? Então se transforma em conceitos legalistas e moralistas, onde nós vamos defender o legalismo e a moralidade em nome de algo que parece santo, mas não é. Voltamos a se comportar como os fariseus, porque não há nada de santo e amor em um beijo que eu estou fazendo para cumprir uma pseudo-doutrina de uma igreja que diz que detém o comportamento mais próximo daquilo que é apostólico. Grande mentira e ledo engano. Gostaria de estudar a Bíblia comigo? Faz sentido para você aprender exatamente o que as Escrituras querem dizer? Entender a raiz de cada afirmação bíblica? Clica no link abaixo que está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Aonde você vai com esse link? É um grupo do WhatsApp gratuito. Nesse grupo não acontece nada demais. Você apenas recebe um devocional diário. Nem sou eu quem faço, são outros irmãos. É bem legal para você ouvir logo de manhã. Lá eu vou passar todas as informações do curso bíblico, GPS bíblico. Agora nós vamos para a carta aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Passamos por Gálatas, dos 6 capítulos e 2 aulas de revisão. 50 alunos participaram desse curso. Esse curso você pode acessá-lo inteiramente gravado, assistir todas as aulas, pausando, voltando, avançando, entendendo cada ponto, conferindo nas escrituras e entendendo o que é que Gálatas quer de fato comunicar. Uma coisa eu posso te garantir, eu nunca soltei assunto algum desse em vídeo algum aqui do canal. Você vai se surpreender por entender a diferença absurda do que é fé e crença, o que é expectativa e esperança. A religiosidade impregnada na consciência do ser humano tem por objetivo furtar a fé e entregar as crenças, tirar a esperança e te devolver expectativas. E é por isso que as igrejas adoecem e nós não vivemos o Evangelho e o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, do versículo 22 e 23, não manifesta em cada um de nós, e sim um esforço moralista e legalista o tempo todo aparecendo em nós. Bom, como é que você vai fazer isso? Você clica nesse link, entra lá e chama o irmão que coloca todos os dias o devocional. Chamou ele. Ele vai te explicar como funciona para você aderir ao curso. Então entrou para a primeira carta, o curso agora vai contemplar a primeira carta de Coríntios, ok?
verso a verso, e você já recebe gratuitamente o acesso às aulas de Gálatas que você não participou. Você pode assistir o curso inteiro de Gálatas, recebe as apostilas, ok? E entra para o grupo seleto de alunos que já fizeram e estão fazendo agora, vão fazer agora a carta aos Coríntios. Faz sentido para você? Edu, mas tem curso? Tem, mas é muito baixo e muito facilitado. É facinho demais mesmo. Você quer ter interesse? Pula pro lado de cá. Agora, os críticos aí de baixo, os que me odeiam, olha, pode encher de comentário aqui embaixo. Ajuda bastante no engajamento. Deus te abençoe também, viu?